Alguns animes deixam muitos mistérios para os espectadores, né, tentarem decifrar. Alguns revelam no meio do caminho, alguns revelam já no começo, e alguns seguram até o último minuto para revelar os segredos, os principais mistérios do seu mundo. Mas tem aquele anime que segura tanto tempo e existe há tanto tempo que faz as pessoas criarem teorias, fazem os fãs elaborarem cada vez mais teorias. Tem teorias boas, teorias ruins, teorias incríveis e tem as teorias que acertam. Então esse é o novo segmento de hoje. O Andarilho Teoria. Bem, vamos lá. Uma das teorias que eu vou falar aqui, ela não tem, ninguém falou dela. Isso eu tenho certeza, porque eu já verifiquei. Eu já falo ela já faz uns anos e gravei até em outro canal uns 2 anos atrás para provar que eu gravei. Estou colocando nesse canal aqui também. A ideia é que, na minha teoria, o One Piece, né, a uma parte, é o Chapéu de Palha. Sim, ele estava na nossa cara o tempo todo. Pensa bem, todo mundo reconhece esse chapéu de palha, todo mundo fala desse chapéu de palha, mas ninguém sabe necessariamente a importância dele. Outra coisa, se tornou o símbolo do Luffy. Tanto que o nome do grupo dele se chamou o Bando de Chapéu de Palha. Aí você pensa, por que você acha que o chapéu de palha é importante? Bem, a primeira pista foi que o rei do mundo, né, o Insama, tem um chapéu de palha lá com ele, indicando que esse chapéu de palha é importante de alguma forma. O que eu acho é que o chapéu de palha é o One Piece é a última parte que falta para ativar qualquer coisa que esteja lá na Raftel, onde o Gold Roger foi. Por isso que o Gold... por quê? Essa é a minha lógica. Dizem que quando encontrarem o tesouro do One Piece, né, uma grande guerra vai afetar o mundo todo. Mas por que isso não aconteceu quando o Gold Roger chegou? Aí ele fala, nós chegamos cedo demais. E ele dá risada, todos eles dão risada. Porque é uma história muito engraçada. Então se a história é muito engraçada, e o fato dele ter chegado cedo demais, é porque ele acabou descobrindo que precisava do chapéu de palha e o chapéu de palha não estava lá. Aí você fala, como assim? Lembra? Ele deu o chapéu de palha pro Shanks, e o Shanks não foi pra Raftel. O Shanks ficou para trás. E o Shanks não sabe onde é Raftel. Por isso que ele deu risada. Obviamente, tem gente que vai falar, não, ele estava falando sobre a união de todas as raças e todos os reinos, sobre uma bandeira contra o governo mundial. Eu pensei, isso aí é muito filosófico, muito subjetivo para ser realmente esse motivo. E ele descobriu lá, ele viu, a história de todo mundo tá lá, o tesouro tá lá. Mas por isso que não aconteceu nada, porque ele não conseguiu ativar, seja lá o que estava lá. Por isso que, ao não conseguir ativar, ele não gerou a guerra que afetaria todo mundo. Porque o chapéu de palha é a chave. Como o Shanks não sabia, ele passou o chapéu de palha para o Luffy. E o Luffy agora é o responsável por fazer isso. Todo mundo, você pode ver que todo mundo fala desse chapéu. Quando vê, obviamente, Gold Roger tinha, o Shanks tinha, mas também não fala como Gold Roger conseguiu esse chapéu. Talvez ninguém sabe, talvez só o Insama sabe. Por isso que todo mundo, o governo mundial, quando viu o chapéu de palha, começou a ficar com medo. Provavelmente só o Insama sabe que o chapéu de palha é importante. Ou talvez ele sabe que é importante, mas ele não sabe o tamanho da importância. Aquilo ativa. Porque, como já vimos, o governo mundial também nunca foi para Raftel. Eles não sabem. Agora, parte da teoria que provavelmente todo mundo vai odiar. Diz a história que a civilização lá que tinha na Raftel, que tinha todo esse poder que o Joy Boy juntou lá, a civilização perdida, que era muito mais poderosa e tecnologicamente avançada, diz que os 20 reinos se uniram para derrotá-la. Ela foi derrotada. E aí surgiu o governo mundial. E se essa civilização, for uma civilização alienígena que chegou na Terra e ela era a vilã da história? Não estou dizendo que o Joy Boy é o vilão da história. Estou dizendo que ela era a vilã da história. O Joy Boy era uma terceira pessoa lá. Lembra que ele falava que ele viajava e libertava escravos, etc. Você pensa, por que isso? Bem, ignora tudo que você sabe do governo mundial agora. Em qual história você vê uma civilização onde muito mais avançada, muito mais poderosa, ameaça o mundo e 20 reinos
se juntam para lutar contra ela. Quem que você acha que é o herói da história aí? Quem que você acha que são os bonzinhos? Os 20 reinos. Aí você pensa, nossa, mas eles são horríveis, eles causaram grandes atrocidades. Bem, se você fica 800 anos no poder absoluto, obviamente vai ser corrupto. Se tem gente que fica aí 1 ano no poder e já se corrompe, imagine 800 anos com poder absoluto, sendo que é um mesmo cara, que é o Insama, que descobrimos que o cara é imortal. Ele tá lá desde o começo. Então, obviamente, eles sabem que é um risco descobrirem esse tesouro, né, o One Piece, porque afetaria o poder deles. Então, eles já estão acostumados com o poder, eles não querem largar. Eles querem continuar no poder. E, obviamente, se corrompem e começam a tratar as pessoas como lixo, porque o objetivo era literalmente não deixar que o One Piece seja encontrado. Esse é o meu take. Mas outro take também, outra teoria, que eu acho que todo mundo já viu falar, né? Que todas as raças, a não ser os humanos, são de outros planetas. Porque olha só, aqui é do One Piece, nós estamos vendo aqui a Red Line, dá para perceber. Né? O continente Red Line que dá a volta ao mundo. E olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez 9 planetas. Ou seja, esses outros planetas em volta desse enorme planeta que é o planeta que se passa One Piece, cada uma das raças são de lá. Aí você pensa, bem, como assim? Já sabemos que a raça dos anjos, né, os Birkans, Shandians e os Skypians vieram da Lua. Né? Descobrimos isso com o Enero. Eles vieram da Lua. Ou seja, eles já vieram de lá, falar, acabou os recursos lá, eles vieram para a Terra. Depois eles perderam essa história. E aí descobrimos também que tem os Lunaria, que eram chamados de deuses e viviam acima da Red Line. Tem um planetinha aqui acima da Red Line. Então, provavelmente ele veio de outro planeta também. Então, todas as raças de One Piece que não são humanos, gigantes, etc., todas as outras, e até as que entraram em extinção, vieram provavelmente do espaço. Aí você pensa, ok, já foi mostrado por piratas espaciais, lembra? Aqueles piratas espaciais que vieram num navio voador no espaço que atacaram o Enel na Lua, lembra? E o Enel protege os robozinhos lá da Lua. Porque eu acho, aí você pergunta, ok, o que isso quer dizer? Para mim, o One Piece, né, o que seja lá o que está na Raftel, não só é um monte de coisa, mas em principal, ele é uma enorme nave. É um enorme navio, né, que viaja pelo espaço. Porque eu acho que o Oda tá jogando um Spelljammer pra gente. Spelljammer, para quem não conhece, é um RPG medieval, né, da D&D, Dungeons and Dragons, onde você joga com elfos, magos, etc. Só que vocês pegam navios que viajam pelo espaço. Aqui. E já vimos que temos navios que viajam pelos espaços com piratas pelo espaço. Então, se tem piratas no espaço, tem governos e outros planetas habitados no espaço, além, é óbvio, do planeta onde estamos. E se o objetivo do Oda é fazer o grupo de Chapéu de Palha achar esse navio e literalmente terminar eles viajando pelo espaço? Lembra a música lá do Bink Sake? A tradução é Never Ending Ever Wonder Tale, que é basicamente o conto que nunca acaba, que sempre continua, o conto engraçado que sempre nunca acaba, Ever Wandering, continua viajando sem acabar, conto final. O nosso conto engraçado. Lembra? É o que eu acho, gente. Essa é a minha teoria. O que vocês acham aí? Colocam a sua opinião aí. Mas se eu acertar, óbvio, eu vou me gabar muito. A gente se vê outra hora.